sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar aqui no primeiro dia do Senhor do ano e poder assim já iniciar também este ano louvando ao Senhor e dando toda a honra, toda a glória ao seu nome. O Salmo 100 nos convida e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos por mais um ano em que o Senhor nos dá, em que o Senhor nos concede para que assim venhamos te servir fielmente, Senhor. Te damos graças porque podemos, no primeiro dia do Senhor do ano, te cultuar, te louvar, te engrandecer. Ouvir sobre a tua graça, ouvir sobre os teus cuidados, ouvir como o Senhor tem mostrado a cada um de nós a tua bondade. Por isso, ó Deus, nós te rogamos a tua bênção. Que o Senhor esteja nos abençoando ainda mais, nos concedendo ainda mais a transformação do Espírito, nos concedendo ainda mais que venhamos a ser semelhantes a Cristo. Ó Deus, nos ajuda, nos purifica, nos transforma. Faz a tua vontade, Senhor, em nossa vida. Faz com que nos submetamos a ti. Faz com que nos submetamos à tua vontade e assim façamos tudo sem murmuração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a te servir. Por isso, queremos te rogar a tua bênção neste culto, para que saiamos, Senhor, melhores do que nós entramos, mais transformados à tua semelhança. Também queremos te rogar pelas igrejas irmãs, que o Senhor esteja abençoando-as e dando assim a tua graça, que elas possam continuar firmes em ti. Também queremos te rogar pelos nossos irmãos enfermos, em especial o nosso irmão Pastor Iraldo, que o Senhor continue ajudando, concedendo assim a tua graça ainda mais, que ele possa se recuperar. Pai querido, abençoa os nossos irmãos também enfermos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão te desprezando. Concede graça, Senhor, e faz a tua vontade. Se for para abençoar, que o Senhor abençoe. Se for para pesar a tua mão, que o Senhor pese a sua mão. Mas que todos, Senhor, possa ver a tua glória. E que assim, Senhor, se arrependam e possam se fortalecer. Nos ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, cantemos o hino 38. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Hino 38. Então cantemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso
altas aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilha de agradecido venho, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Simão, pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Começando do verso 1 até o verso 17. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos cantar o Salmo de número 1. Salmo 1, feliz aquele que não quer andar. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com ele se sentar, do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como arbusto à beira d'água está, que em tempo próprio o fruto bom dará, de verdes folhas sempre revestido, tudo que faz lhe é bem sucedido, pois nosso Deus, ao ser que confia, traz sua graça e sua bênção dá. Quanto aos perversos, como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois só se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Irmãos, vamos novamente abrir a palavra do Senhor, agora em Lucas capítulo 22. Lucas 22, vamos ler do verso 31 a 34, e depois, no mesmo capítulo, os versos 54 a 62. E depois nós ainda vamos ler 2 artigos dos cânones de Dort, e por fim, o dia do Senhor 52. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora, mais adiante, 54 a 62. E diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Agora vamos para os cânones de Dort. É o capítulo 5, os artigos 4 e 5, página 149. Página 149. Então, pelo menos dessa versão aqui, 149. Artigo 4 e 5. Artigo 4. Os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Embora o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, seja tão grande que não pode ser vencido pela carne, os convertidos, contudo, nem sempre são guiados e dirigidos por Deus, de sorte que não possam, em certas circunstâncias particulares e pela própria culpa deles, se desviar da direção da graça e serem seduzidos pela carne e se rendam à sua concupiscência. Por isso, eles devem orar e vigiar constantemente para que não caiam em tentação. Quando não vigiam nem oram, eles não somente podem ser levados pela carne, pelo mundo e por Satanás a cometer sérios e atrozes pecados, mas algumas vezes podem ser levados a isso pela justa permissão de Deus. É o que demonstra as lamentáveis quedas de Davi, de Pedro e de outros santos descritos na Escritura. Artigo 5. As consequências desses graves pecados. Os crentes, no entanto, por causa desses graves pecados, ofendem profundamente a Deus, tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente a própria consciência e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho por meio do arrependimento sincero, e o rosto paternal de Deus resplandeça novamente sobre eles. Agora, vamos para o Catecismo, o Dia do Senhor 52. Dia do Senhor 52, página 109. Pergunta 126. Diz assim: qual é a quinta petição? Desculpe.
Pergunta 127. Qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejam derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. Pergunta 128. Como é que você conclui a sua oração? Resposta: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos porque, como nosso Rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom, porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Pergunta 129. O que significa a palavra amém? Resposta: amém significa é verdadeiro e certo. Pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, à primeira vista pode parecer que há uma grande diferença entre o primeiro dia do Senhor e o último do nosso catecismo. No dia do Senhor 1 nós lemos sobre conforto e salvação. No dia do Senhor 52 nós lemos sobre guerra e contenda. Confessamos no dia do Senhor 1 que o nosso fiel Salvador nos libertou de todo o poder do diabo. Não estamos de forma alguma presos ao diabo e não somos mais escravos do pecado. Mas aqui no dia do Senhor 52, lemos sobre uma luta feroz e contínua contra o nosso pecado e o próprio diabo. Aqui no dia do Senhor 52, nossa vida diária é descrita como uma guerra espiritual. No entanto, o dia do Senhor 1 ainda está de pé e o conforto ainda permanece. Embora tenhamos que resistir aos ataques de Satanás e lutar contra o pecado até o derramamento do sangue, lutamos nesta guerra espiritual, não como pessoas que estão incertas da vitória final. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Nele nossa herança é guardada segura para nós lá no céu, pelo poder de Deus. E ainda lutamos o bom combate da fé pela plena confiança, totalmente seguros de sua perseverança, apegados às suas promessas seguras em meio a esta guerra. Entretanto, nossa plena certeza em Cristo não torna nossa guerra espiritual menos séria. Nessa segurança em Cristo, ela é real e séria. As feridas e as cicatrizes que recebemos nesta batalha continuam dolorosas. Não é sem muitas lágrimas e problemas. Continua sendo uma batalha e uma luta que exige todas as nossas forças. Sim, nossa vida espiritual, ela continua sendo uma verdadeira guerra, em que não podemos sobreviver por um só momento, sem a ajuda do nosso Pai Celestial. Temos grande necessidade espiritual, e portanto nós precisamos fazer esta petição aqui.
A vida cristã normal é uma batalha diária contra o pecado para matar os desejos da nossa carne e fugir das tentações deste mundo. É uma luta diária para não ficar poluído com as sujeiras que esse mundo está nos oferecendo. E porque reconhecemos nossa própria fraqueza, que não temos força em nós mesmos para permanecermos de pé, então nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, ajuda-nos, guarda-nos, livra-nos dos ataques de Satanás. E com base nesta petição, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Vamos ver 3 pontos. Nossos 3 inimigos jurados. Em segundo lugar, a importância desta petição. E em terceiro lugar, nosso conforto e segurança na luta. Em primeiro lugar, nossos 3 inimigos jurados. Irmãos, somos chamados de santos, santos em Cristo. Mas às vezes nós somos levados a cometer pecados graves. Pois por tais pecados nós ofendemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo e ferimos gravemente a nossa própria consciência. Pode até acontecer que um crente, quando peca, ele perde o sentido do favor de Deus na sua vida. E assim será até que ele retorne em arrependimento ao Senhor Jesus Cristo. Confessamos isso, por exemplo, nos cânones de Dort, capítulo 5, artigo 5. Portanto, precisamos vigiar e precisamos orar constantemente, pedindo a nosso Pai para que não venhamos cair em tentação. Se não vigiarmos e orarmos, talvez não cairemos. E é isso que muitas vezes nós pensamos. Mas certamente nós cairemos e seremos arrastados por nossa carne pecaminosa, pelo mundo e pelo próprio diabo. Esses são nossos 3 inimigos jurados. Um está dentro de nós, é a nossa própria carne. Essa é a nossa natureza pecaminosa, da qual todos os nossos desejos pecaminosos estão fluindo continuamente como um poço envenenado, um poço sujo. Confessamos no artigo 29 da Confissão de Fé Belga que os verdadeiros crentes crucificam a carne com suas obras. Temos que matar diariamente os nossos próprios desejos pecaminosos. É uma luta contínua dentro de nós, que está lá dentro em nosso coração. O segundo inimigo é o mundo pecaminoso e incrédulo em que nós vivemos. Um mundo que nos tenta de várias maneiras. Um mundo hostil que zomba e nos persegue. Estes ataques não vêm apenas de fora da igreja, mas também até de dentro da igreja, quando falsos irmãos hipócritas perseguem aqueles que temem ao Senhor. O terceiro inimigo é aquele que não podemos ver, mas estamos bem cientes dele e conhecemos seu caráter. Ele é o pai da mentira, o pai do engano e um assassino. Ele ataca principalmente por meio do engano. Desde o início, esse foi o primeiro método que ele usou para levar a humanidade à queda no pecado por meio da serpente, quando ele enganou Eva lá no paraíso. E ainda hoje ele continua mentindo, continua sendo o pai da mentira, atacando a igreja com heresias, com calúnias. O grande dragão engana as multidões com suas mentiras e com seu engano. Agora, esses 3 inimigos, eles formam uma colisão, ou seja, um grupo. Eles trabalham juntos contra Cristo e sua igreja. Um exemplo bem conhecido disso, de como esses inimigos nos atacam, pode ser encontrado na triste queda de Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia o seu mestre.
Essa queda de Pedro foi bem planejada e organizada por Satanás. Não ignoramos os ardis de Satanás, diz Paulo em 2 Coríntios 2:11. Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Dispositivos e artifícios, esquemas e planos. Sim, os ataques de Satanás são bem planejados com estratégia e conduzidos por uma ira feroz contra aqueles que servem a Deus. 1 Pedro 5:8 diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ilustrar isso com um exemplo da queda de Pedro. Vemos que nosso Senhor Jesus Cristo conhecia bem o plano de Satanás. Ele conhecia de antemão. Nosso Senhor avisou a Pedro de antemão que isso iria acontecer com ele. Ele até disse a Pedro quando isso iria acontecer: nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes. Ou melhor, antes que o galo cante. Se o Senhor diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Satanás é quem organizou o ataque. A primeira coisa que ele fez foi pedir permissão a Deus para colocar Pedro à prova. Isso nos lembra do próprio Jó. E o Senhor deu permissão. E quando o ataque real ocorre, vemos que o diabo usa seus aliados, o mundo e a própria carne de Pedro. O mundo entra em ação. Homens vieram prender Jesus. Mas quem eram esses homens? Eram filhos da aliança, falsos irmãos, como Judas Iscariotes, um dos apóstolos. Quem mais? Os principais sacerdotes e os anciãos do povo da aliança de Deus. Eles eram os aliados de Satanás. Hoje esses homens são chamados de ministros e presbíteros da falsa igreja, ou hipócritas da igreja verdadeira. Podemos então agrupá-los com o mundo se trabalharmos com as 3 categorias nas quais o catecismo coloca nossos inimigos: nossa própria carne, o mundo e o diabo. Então todos os ataques de Satanás sobre os homens, ataque dos homens ímpios, devem cair sobre o mundo. Vemos isso também no Salmo 2. As violentas nações pagãs no Salmo 2 são descritas em Atos capítulo 27 como Herodes, Pilatos, gentios e Israel. O Israel incrédulo está agrupado com as nações que se levantam contra o ungido de Deus. No cumprimento do Salmo 2, descobrimos que muitos dos filhos da aliança de Deus estão agrupados às nações hostis como inimigos de Cristo. Esses homens estão na igreja, mas não são da igreja. Quando Davi se queixa nos Salmos sobre a perseguição dos ímpios, ele frequentemente se refere ao povo da aliança, falsos irmãos. Mesmo nisso, vemos a estratégia de Satanás, pois esse inimigo mundo, muitas vezes, parece ser muito religioso realmente. Sim, em toda a história da igreja, a perseguição feroz veio mais violenta da parte de irmãos e de falsas igrejas. Vemos isso também na história de Israel. Os profetas sofreram nas mãos do povo da aliança. O próprio Cristo foi crucificado pelos líderes da igreja.
Então o apóstolo Pedro foi atacado pelo mundo. Mas nesse caso, o mundo eram os filhos de Israel. Nesse caso, o mundo é muito religioso e opera sob a supervisão dos líderes da igreja. Então eles levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. E Pedro segue à distância. Ele tem medo do inimigo. As coisas não estão indo muito bem, como Pedro esperava. E Pedro não está bem preparado. Ele confiou em sua própria força. E de fato, ele não hesitou em desembainhar a espada e acertar o inimigo. Ele realmente era um homem corajoso. Mas Cristo disse a ele para guardar a espada. A guerra é espiritual e não deve ser travada com armas carnais. Uma espada de aço não poderia proteger o apóstolo nesta guerra. E então, como a batalha prova ser espiritual, descobrimos que o poderoso Pedro, ou o corajoso Pedro, não foi páreo para o combate que seguiu naquela noite. Na mesma noite, o Senhor advertiu continuamente a Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E de novo: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40. Mas Pedro estava cansado e dormiu. E agora chegou a hora. Pedro está sentado entre as pessoas que vieram prender Jesus. A turba se reuniu em frente à casa do sumo sacerdote. A noite está fria e Pedro se junta àqueles perto do fogo para se aquecer. E nós sabemos o que se seguiu. O segundo inimigo, o mundo, lançou seu ataque. Mas neste ataque, o mundo não era uma multidão poderosa, apenas uma criada. E alguns homens conversando, se aquecendo ao redor do fogo. Pedro falhou miseravelmente. E depois saiu noite adentro e chorou amargamente. Irmãos e irmãs, tudo isso está escrito para nós como um exemplo. Pois também nós respondemos rapidamente: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E depois estamos nós chorando amargamente porque falhamos. Quando confiamos em nossa própria força, nós falhamos repetidamente. Quando deixamos de vigiar e orar, quando esquecemos que diariamente estamos em meio a uma guerra espiritual, o inimigo agarra a oportunidade e nos pega despreparados. Amados irmãos, como diz o apóstolo Paulo, não ignoramos as intenções de Satanás. E claro, não devemos ignorar. Podemos estudar os exemplos do passado, primeiro conforme registrado na Escritura, mas também na história da igreja, e estar preparados. Anos depois que isso aconteceu com o apóstolo Pedro, ele escreveu uma carta para fortalecer seus irmãos e nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Devemos saber que nós, e também todos os nossos irmãos e irmãs na fé, estamos engajados na mesma guerra espiritual. Devemos saber que o diabo, o nosso inimigo, anda à procura de alguém para devorar. Para que possamos fazer esta petição:
com favor, nós devemos fazer isto. Pai, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A maneira como nossos inimigos lançam seus ataques pode variar. Na maioria das vezes, não somos realmente tentados de maneira dramática. A tentação pode até ser uma situação que persiste por anos. Pobreza, problema de saúde, circunstâncias difíceis no trabalho, todos os tipos de trilhas ou caminhos. Podemos pensar a respeito da epístola de Tiago. Os crentes estavam sofrendo com a pobreza. Eles eram mal pagos e explorados pelos ricos. Eles estavam sofrendo sob todos os tipos de trilhas. E então ele diz a eles que essas provações, embora não possam ser coisas boas em si mesmas, são usadas por Deus para o seu bem. A palavra grega que é traduzida como provações em Tiago 1:2 é a mesma palavra que é traduzida como tentações alguns versículos adiante, em Tiago 1:12 e 13. As provações e tentações de que fala não são uma só e a mesma coisa. Tiago 1:2, Tiago capítulo 1, verso 2, pode ser traduzido com a mesma precisão. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações ou tentações. Como pode Tiago dizer isso? Como podemos ficar alegres quando passamos por provações e ao mesmo tempo orar? A provação não nos leva à tentação. Quando você experimenta a pobreza ou uma situação difícil no trabalho em que está sendo maltratado, ou qualquer outra dificuldade, isto em si é uma tentação. Sua fé ela é testada nisso. E isso é a tentação. Um teste da sua fé e sua obediência. Embora essas provações e tentações e dificuldades possam ser coisas ruins em si mesmas, Deus usa para o nosso bem. Tiago explica essa declaração dizendo que a prova de nossa fé desenvolve a esperança. E a esperança deve terminar sua obra para que possamos ser maduros e completos, não faltando nada em nossa fé. Quando passamos por dificuldades e provações, o diabo e o mundo não têm boas intenções com esses ataques. Mas podemos saber que o nosso Pai no céu usa até mesmo os ataques dos nossos inimigos, jurados aqui, para testar e purificar nossa fé. Isso, entretanto, não significa que devemos procurar tentações. Conhecendo nossas próprias fraquezas, nós oramos. Não nos deixes cair em tentação. Oramos e devemos orar para que Deus nos impeça de cair no pecado. E devemos fugir de todas as tentações que podem nos fazer tropeçar. Ao mesmo tempo, podemos saber que, mesmo quando Deus permite que as tentações testem nossa fé, isso também é usado pelo Senhor para purificar e fortalecer a nossa fé. Irmãos, isso não significa que teremos a vitória uma e outras vezes. Frequentemente, acabamos chorando como Pedro. Mas por meio dessa luta, embora possamos cair muitas vezes e encher o jarro de lágrimas, crescemos na fé e aprendemos mais e mais a estar vigilantes e buscar nossa força somente no Senhor. Então aqui chegamos ao nosso segundo ponto, a importância desta petição. Quantas vezes pensamos: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e até mesmo à morte,
E quantas vezes acabamos chorando amargamente. Não é sinal de fé madura ter confiança em si mesmo, irmãos. Em vez disso, a autoconfiança fala de uma infância espiritual. Quanto mais temos experiência nesta guerra espiritual, menos nós confiamos em nós mesmos. À medida que as cicatrizes e as feridas aumentam, tornamos-nos humildes perante o Senhor e oramos. Ajuda-nos. E é isso que se trata esta petição. Pedir a Deus que nos fortaleça para que não caiamos todos derrotados. Aprendemos e experimentamos que em nós mesmos nós somos realmente fracos, totalmente fracos, que não podemos suportar por um só momento uma guerra. Jesus Cristo disse em João 15, verso 4: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E completa no verso 5: porque sem mim nada podeis fazer. Isso se aplica também à nossa luta contra o pecado. Portanto, crescer na fé não é se tornar mais confiante em si mesmo, ou que tudo ficará bem. Fé não é o mesmo que pensamento positivo. Não, naquele pensamento de que não, vai ficar tudo bem. Ou sim, a mente positiva ela vai me guardar de alguma forma. O que podemos dizer é o seguinte: podemos esperar cair e tropeçar com frequência. Podemos esperar que os ataques sejam ferozes e mortais. E não podemos esperar nada mais, exceto falhar desesperadamente, a menos que vigiemos e oremos, buscando constantemente a ajuda do nosso Pai Celestial. O profeta Isaías, ou melhor, Jeremias, no capítulo 17, verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E então, contra essa confiança no Senhor, ele coloca a indignidade do coração humano. E ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somos testados e tentados por esta mesma razão, para que possamos conhecer nossa própria depravação ainda mais, conforme passamos pela escola do treinamento da fé, para que possamos aprender a colocar nossa confiança plena e somente em Deus, orando a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nos salve, para que nos guarde, para que nos proteja do mal. Desta forma, tornamo-nos pequenos perante Deus, e a honra pelas vitórias conquistadas são reservadas apenas para a sua glória. À medida que crescemos no conhecimento de nossa própria fraqueza, começamos a orar com mais fervor. À medida que experimentamos as feridas e cicatrizes dolorosas causadas por nossa preguiça e descuido, começamos a observar e orar com muito mais sobriedade e vigilância. Conhecendo nossa própria fraqueza e conhecendo nossos próprios inimigos mortais, é apenas um tolo que continua vivendo sua vida sem oração. Uma vida na qual não se implora a misericórdia e proteção de Deus. Testemunha apenas a ignorância, o orgulho de uma pessoa. Se alguém confia em si mesmo, não orará muito, nem orará com fervor. Mas o que acontece então? Deus não deixa por isso mesmo. Quando assumimos tal atitude de autoconfiança, o Senhor permite que os inimigos possam nos provar e que nós provemos também o seu poder. E quando somos vencidos por eles,
não é culpa de Deus, mas a nossa própria culpa, por nossa lentidão e relutância em combater o bom combate da fé. Caímos no pecado, ofendemos profundamente a Deus e incorremos na culpa da morte, entristecemos o Espírito Santo, ferimos gravemente a nossa própria consciência. Sim, podemos até perder por um tempo o senso do favor de que Deus realmente nos salvou dos nossos pecados, passar por angústia por muito tempo, até que eventualmente sejamos recolocados de joelhos para implorar a misericórdia a Deus para conosco. Mas por que você esperaria que isso acontecesse com sua vida? Você não prefere se poupar da vergonha e da dor e fazer essa petição? Sim, se conhecemos a astúcia, se conhecemos o poder do inimigo e se conhecemos a nossa própria fraqueza, então não podemos deixar de começar a orar, orando ao nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso e Fiel, que prometeu nos ajudar. E chegamos ao nosso terceiro e último ponto: nosso conforto e nossa segurança nessa luta. Irmãos, temos a certeza de que Deus ouvirá a nossa oração, pois essa petição está de acordo com a vontade revelada de Deus. Temos a certeza de que Ele nos ouvirá em Cristo, pois pedimos a Ele como Ele nos prometeu. Quando oramos, não nos deixes cair em tentação. Então não estamos pedindo uma vida fácil aqui na terra. Não pedimos, mantenha todos os caminhos e provas longe de nós, local de difícil acesso, pois isso não seria de acordo com a promessa de Deus. Ele não nos prometeu uma vida fácil, sem provações e sem dificuldades. Em vez disso, Ele deixou bem claro que podemos esperar exatamente isso, até mesmo guerra espiritual. Agora, o que pedimos quando oramos? Não nos deixes cair em tentação. Em primeiro lugar, temos que entender que Deus nunca nos tentará a pecar. Tiago 1, 13 e 14 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O mesmo evento, a mesma dificuldade ou aflição pode ser ao mesmo tempo uma prova de Deus e uma tentação do diabo. Pense em Jó. Ele foi ao mesmo tempo testado pelo Senhor e tentado pelo Satanás. Deus o transformou para o bem de Jó, mas o diabo planejou a sua destruição. Observe, qualquer tentação é ao mesmo tempo uma prova que Deus permite para colocar a nossa fé à prova, e ao mesmo tempo uma tentação do diabo que pretende para a nossa destruição. Nossa oração não é que Deus não permite nenhuma provação em nossa vida, mas que nos livre do maligno, que nos livre de suas tentações. E isso nosso Pai realmente nos prometeu. Pedimos ao nosso Pai que nos proteja das tentações do diabo. Oramos ao nosso Pai para nos ajudar a matar os desejos pecaminosos de nossa carne e vencer o pecado. Oramos a Ele para nos manter e proteger do mundo ímpio e pecaminoso, com toda a sua luxúria, com todas as suas tentações. E Ele prometeu fazer isso se lhe pedirmos. Então, perguntamos o que Ele nos prometeu em Cristo, seu Filho. Portanto, estamos certos de que Ele nos ouvirá.
Não perguntamos o que Ele não prometeu. Não pedimos que nossos inimigos não nos ataquem. Não pedimos que nenhuma provação venha em nosso caminho. Pedimos ao nosso Pai do céu que nos proteja e nos preserve em meio a esta guerra espiritual. Guarda-nos, Pai, para que não caiamos, para que não pequemos contra Ti. Ajude-nos a fugir das tentações e contaminações deste mundo. Guarda-nos de acordo com a Tua promessa, para que não possamos cair na derrota e nos perder. Guarda-nos por amor do Teu nome, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecemos nosso próprio pecado e teimosia e oramos. Por favor, não nos entregue aos nossos próprios pecados e corrupção. Tem misericórdia de nós, por meio de Cristo Jesus, e concede-nos a vitória que você prometeu nele. Sim, ajude-nos a resistir firmemente aos nossos inimigos e a lutar o bom combate da fé até aquele dia glorioso em que finalmente obteremos a vitória completa no dia da vinda de Cristo. Irmãos, nossa confiança no Senhor não é uma confiança que adquirimos apenas por conhecer com nossas mentes e verdades das promessas de Deus. Nossa confiança é, de fato, fundada apenas nas promessas seguras. E certamente precisamos, antes de tudo, entender essas promessas. Mas nossa confiança em Deus, como nosso poderoso Salvador, também cresce com a experiência que adquirimos dia após dia. É no calor da batalha que essa confiança é cultivada e estabelecida quando oramos ao nosso Pai Celestial e recebemos sua ajuda em resposta às nossas orações. Quando vemos e experimentamos que Ele ouve as nossas orações, quando vemos seu braço poderoso atuando em nossa vida, oramos ainda mais e com crescente segurança em Deus. Também tomamos coragem quando vemos o exemplo de outras pessoas que nos precederam. Lemos, por exemplo, nos Salmos como Davi lutou e orou em meio a muitas adversidades, muitas provações e tentações. Quando sua fé estava prestes a falhar, ele frequentemente se lembrava da libertação de Deus do passado, como o Senhor sempre provou a sua fidelidade, mantendo sua promessa. E então ele tomou coragem novamente, para que pudesse cantar a libertação de Deus, enquanto cercado por ferozes inimigos. Em meio às suas lutas, ele frequentemente começa a agradecer, pois se apega às promessas seguras de Deus. Sim, nós vemos lutando, nós o vemos chorando, nós vemos suas feridas e vemos suas tristezas, mas também vemos como ele cresceu através de tudo isso como um guerreiro experiente em Cristo. Irmãos, quando crescemos no amargo conhecimento de nossa própria fraqueza, do nosso próprio fracasso, mais nos apegamos a nosso Pai em oração, mais aprendemos a orar esta petição. A este respeito, podemos pensar no apóstolo Paulo e seu espinho na carne. Fosse o que fosse, não foi uma provação pequena para ele. Ele diz que é um mensageiro de Satanás que o atormentava diariamente. Paulo pediu ao Senhor 3 vezes para que esse espinho da carne fosse tirado dele. E sabe o que o Senhor lhe respondeu? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Sabe qual foi a resposta de Paulo ao Senhor? Ele segue: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é quando sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Sim, quando conhecemos nossa própria fraqueza, Deus revela seu poder em nossa vida. Quando conhecemos nossa própria fraqueza e choramos sob seu peso, clamamos a Deus, então somos fortes no Senhor. Irmãos e irmãs, confessemos nossa depravação, conheçamos nossa total dependência do Senhor, para que não confiemos em nós mesmos, mas busquemos a face de nosso Pai em oração, confiando assim em sua misericórdia, buscando o cumprimento de sua promessa segura de manter e preservar cada um de nós. Vamos, em meio a essa guerra espiritual, pedir ajuda a Ele. E Ele revelará seu poder como o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai fiel, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um ano se iniciou, mais um ano de luta até a volta de Cristo. Então oremos, confiemos não em nossa carne, mas confiemos em Cristo, que Ele pode nos ajudar em todos os momentos de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma caminhada cristã nesse ano melhor do que a do ano passado. E que possamos assim confiar ainda mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua bondade. Pelo que o Senhor tem nos dado. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas dívidas. Te rogamos porque somos fracos. Te rogamos porque somos pecadores. Te rogamos porque, se não for o Senhor que nos sustenta, nós vamos cair em pecado e pecados graves, Senhor. Vamos nos desviar. Vamos caminhar em direção ao inferno, Senhor. Mas, Senhor, nos ajuda. Concede graça e misericórdia. Fortalece-nos, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 94 e vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 94. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos cantar esse hino pedindo que Deus possa estar nos fortalecendo realmente. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão. A
na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá-nos fé, esperança ao rebanho, ó bom Jesus, ao pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim chegamos ao fim do nosso culto. Então, aqueles que estão nos assistindo, tenham um bom dia e até a noite.